Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. Eu creio que nós já fomos pela maioria das parábolas, não todas elas, mas uma boa parte das parábolas. E hoje eu quero falar com você sobre a parábola do grão de mostarda. Abra sua Bíblia no capítulo 13 de Mateus, Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? A parábola do grão de mostarda trata do reino dos céus comparado a uma pequena semente. Jesus a chama de menor de todas as sementes. Para aquela época na Palestina, e na Palestina realmente era a menor de todas as sementes conhecidas daquela época e naquele local. A planta se refere nessa parábola, cresce e produz tempero e também, além disso, serve para abrigar as aves do céu. O grão de mostarda é talvez do tamanho de uma cabeça de alfinete. Talvez nesse tamanho, um pouquinho maior, ou talvez até um pouco menor do que isso. Mas a árvore da mostarda cresce e se torna uma árvore que atinge aí mais ou menos 3, 4 metros de altura, depois que o grão gemina, cresce e se torna árvore. Havia um dito popular entre os judeus que quando queriam falar de alguma coisa muito pequena, faziam essa comparação. Pequeno como um grão de mostarda. Mas Jesus fala sobre isso quando os discípulos lhe perguntavam, e constantemente lhe perguntavam, confusos, porque eles imaginavam o seguinte, que o Messias nasceria em Jerusalém, que o Messias iria reinar num palácio, que o Messias iria ter um exército poderoso, um reino suntuoso na face da terra, e seria um rei, com todas as garantias de um rei, e um rei que iria suplantar o Império Romano e levar os judeus, levar Israel à posição maior dentro do mundo de então. Eles pensavam nisso, um reino político, um reino econômico, um reino aqui na terra implantado. E Jesus vai trazendo essas parábolas para mostrar que o reino de Deus, o reino dos céus, é diferente. Pois bem, o reino de Deus nasce humilde, minúsculo, como um grão de mostarda, e depois vai crescendo. Mas é interessante que nós podemos, à luz dessa comparação, tirar algumas lições aqui para nós, pelo menos 3 delas. A mostarda, o grão de mostarda é uma pequena semente que traz um alto poder de crescimento. É um minúsculo grão com uma força misteriosa, ativíssima, que tem em si o poder de dar origem a uma árvore. E isso só se tem notícia sobre o grão de mostarda. Não haveria uma semente tão pequena que gerasse uma árvore tão grande para se pensar na sua genética. Na terra de Israel, as árvores plantadas do grão de mostarda, às vezes chegavam a 3 ou 4 metros de altura. E isso nos fala do crescimento do reino de Deus no coração do homem, no interior. Não está falando do exterior, mas do interior.
o Evangelho nos faz crescer. O Evangelho de Cristo, quando implantado no nosso coração, nos leva a ter uma vida de crescimento, uma vida que faz crescer. Crescemos na educação, como Paulo diz, escrevendo a Tito, ele diz, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, educando-nos, para que, renunciada à impiedade e às consciências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Tito 2, 11 e 12. A palavra de Deus nos diz que crescemos na educação quando conhecemos a graça. É interessante o seguinte, que o mundo pode nos ensinar a colocar informações na mente. Podemos até, conhecendo sobre o Evangelho, ter informações sobre vida cristã, vida religiosa. Mas a Bíblia diz que nós somos educados. Educar é um passo a mais do que ensinar apenas. Ensino é uma parte da educação. Isto é, o que é o ensino? É trazer informação, mas o que é educação é transformar essa informação em cosmovisão da vida, transformar esse ensino em olhar o mundo de forma diferente, agir de forma diferente e contagiar de forma diferente. Isso significa que o pequeno grão de mostarda, quando vai crescendo no coração do crente, no coração do convertido, ele faz com que o convertido cresça, seja um cidadão maior, seja um pai maior, seja um profissional maior, seja um cristão maior, tenha excelência, seja conhecido como alguém que está crescendo. Quando se fala hoje por aí assim, que fulano cresceu na vida, o que você pensa de imediato? Que ficou rico, né? Cresceu na vida. Quando olhamos para a vida do cidadão do reino dos céus, existem outros tantos crescimentos, que não só econômico e não necessariamente econômico, mas olhamos para o crescimento da vida, inclusive da vida espiritual. A Bíblia diz sobre José do Egito, no Gênesis capítulo 49, versículo 22, que José do Egito foi comparado quando Jacó estava quase morrendo, e era costume dos patriarcas juntar a família e abençoar os filhos. A bênção era uma palavra proferida do que aquele pai achava que seu filho era, a visão que ele tinha do seu filho. E ele fala sobre José o seguinte, ele diz, José é um ramo frutífero sobre a fonte. Seus galhos se estendem para além do muro. Em outras palavras, cresceu. E nós devemos ser assim, mostrar para a sociedade que em Cristo nós crescemos, em Cristo nós frutificamos, em Cristo nossos ramos vão para além do muro. Tim Keller, que tem sido, além de bom pregador, um escritor que tem influenciado nossa geração, ele diz o seguinte, o Evangelho não é só para ganharmos almas, mas também para crescermos. O Evangelho é pregado para salvar, mas é pregado também para dar crescimento cristão. Para que você entenda melhor o que é o poder de crescimento da semente, da pequena semente do reino dos céus. Um professor de sociologia, numa faculdade americana, deu uma tarefa aos alunos da classe e disse assim, eu quero que vocês vão às favelas do Brooklyn, aos lugares mais terríveis e cataloguem 200 crianças, 200 meninos do sexo masculino, 200 meninos, e vocês vão
ver o ambiente em que eles estão. Ambiente de escassez, ambiente de violência, ambiente de discriminação. E eu quero que vocês façam uma pesquisa completa sobre esses meninos e façam uma previsão do que será a vida desses meninos na idade de jovem para adultos. Eles catalogaram 200 meninos, entrevistaram, conheceram os lugares onde eles haviam nascido, estavam se criando, e naquele tempo se acreditava nessa teoria de que o homem, o ser humano, é produto do meio. E aí chegaram à seguinte conclusão, de que 180 desses 200 haveriam de passar pela polícia ou dariam trabalho para a justiça. E previram também que pelo menos 10 deles já iriam morrer com a violência no ambiente em que viviam. Eles arquivaram essa pesquisa. Dali 25 anos, esse mesmo professor buscou a outra classe, outros alunos, desarquivou a pesquisa e pediu, olha, consultem esses 200 meninos, como eles estão agora na idade adulta, como eles estão agora entre 35 anos de idade, como estão entre 32 anos de idade, por aí. E os alunos foram encontrar os 200 meninos. E para surpresa deles, apenas 4 haviam morrido, apenas 2 morreram e apenas 4 tiveram algum leve envolvimento com a polícia. E todos os demais eram bons cidadãos, grande parte deles cristãos, servindo a Deus em alguma igreja, outros deles pais de família, trabalhadores decentes, e muitos deles chegaram a estudar, foram para a faculdade, o que não era previsto para nenhum deles. E é interessante que os alunos foram perguntando para cada um deles que tipo de influência eles tiveram para mudar de vida. O que fez com que uma previsão fosse totalmente colocada de lado? E cada um deles falou sobre a influência que eles tiveram de uma professora que era cristã, que era crente. Todos eles falaram que em algum momento da vida, algum conselho desta mulher lhes fez mudar de vida. E aí, os alunos foram perguntar para a mulher. Encontraram a professora, agora velhinha, aposentada, e perguntou a ela o que ela fez para mudar a vida e a geração de 200 pessoas. E ela mesmo não sabia do efeito disso tudo, ela ficou surpresa. E ela disse assim, tudo que eu fiz foi amá-los em Cristo. Tudo que eu fiz foi lançar a semente do Evangelho e do amor de Jesus. E era a única coisa que eu podia fazer por aqueles meninos. O reino de Deus, pequeno, uma professora, traz transformações para uma geração inteira. Aleluia. Pequeno, mas com alto poder de crescimento, alto poder de transformação, de dignificação, de realização. Quando nós conhecemos Cristo, crescemos espiritualmente, crescemos moralmente, crescemos intelectualmente, crescemos na fé, mas crescemos também como pessoas, crescemos diante de Deus, mas crescemos também diante dos homens, diante da sociedade, diante do mundo que nos cerca. Alto poder de crescimento que vem de uma semente, o Evangelho de Cristo. Pequena, mas que gera uma grande árvore. Segundo detalhe é que o grão de mostarda é uma pequena semente que traz um alto poder de germinação.
O Evangelho e o reino de Deus são semelhantes de Jesus ao grão de mostarda. E uma curiosidade de quem já trabalhou na lavoura, que um dia me trouxe essa informação, numa escola dominical. Ele disse o seguinte, que dizem que o grão de mostarda é uma das poucas sementes que tem um sistema embrionário descentralizado. O que isso significa? É uma pequenininha, mas se você dividir em dois, as duas partes, se plantar, vai nascer árvore. Se dividir em 5 partes, aquela partezinha da partezinha vai frutificar. E é uma das poucas sementes que, apesar de pequena, você pode martelar e cada partezinha vai continuar tendo um poder de germinação. A semente já é minúscula, mas vai gerar vida. Isso significa que o reino de Deus não depende de uma grande quantidade de semente ou do tamanho da semente. Para que você entenda, se trouxermos isso para a nossa vida espiritual, milhares de pessoas reunidas, orando, têm um poder de tocar o céu. Mas se 10 estiverem orando, tem o mesmo poder. Se tiver um orando, tem o mesmo poder. O mistério do Evangelho é justamente não depender dos conceitos que nós temos de números ou de sucesso. É o grão de mostarda pequeno, ficando mais pequeno ainda, mas mesmo pequeno gerando vida. Eu lembro, por exemplo, de uma igreja em Curitiba, a Igreja Metodista de Vila Fani. Durante parte da minha pequena infância, eu fui membro dessa igreja, porque o papai era pastor naquela época, e durante pelo menos uns 10 anos de vida passamos lá. Era uma igreja pequena, e continuou sendo pequena, e até hoje é pequena. E alguém, uma vez, começou a puxar, como dizem por aí, puxar a ficha da igreja, e se descobriu o seguinte, que essa igreja, ao longo da vida, tinha enviado sistematicamente, a cada 4, 5 anos, um seminarista, que o seminarista se tornava pastor, e se tornava um bom pastor, e esse pastor ia pastorear outras igrejas, alguns deles até servindo fora do país. Uma igreja que, apesar de pequena, gerou vida. Também, da mesma forma, com missões. Uma igreja que gerou vida para fora. Ramos que foram para fora, como a vida de José. É interessante que a fertilidade espiritual pode estar, num grande número, pode estar com você. No seu local de trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. A fertilidade espiritual não depende dos conceitos que nós temos. Por exemplo, os mártires da fé eram tão vivos que um só, sendo martirizado, trazia inclusive impactos para autoridades romanas, impactos para aqueles mesmo que eram seus algozes. Dizia-se na época dos mártires que o sangue dos mártires era a semente do Evangelho. O sangue caía sobre o chão, eles sabiam, o Evangelho, ao invés de acabar, vai multiplicar. Ao invés de o cristão baixar a cabeça, ele ia gerar outros e outros. Foi assim, por exemplo, com Paulo. Paulo, algemado, gerou vida. Sozinho, abandonado na prisão, por vezes algemado a um soldado romano, a um estagiário da guarda do imperador, ele evangelizava aquele
que aquele depois se convertia e ia evangelizar outros, e depois outros, chamada guarda pretoriana. E é interessante que quando Paulo, e isso tem um historiador que fala sobre isso, de que quando Paulo estava indo para ser morto, executado, decapitado, aqueles que estavam responsáveis pelo martírio do apóstolo disseram o seguinte: não vão em muitos guardas, não vão em muitos, só alguns poucos, porque o poder de persuasão dele é tão grande que do caminho da prisão até o local onde ele vai ser executado, ele vai converter mais alguns. Ele vai dar trabalho. Entendeu? É o grão de mostarda, que mesmo quebrado, mesmo partido, vai dar vida. Ali vai nascer vida. É o alto poder de germinação. Também é uma pequena semente com um alto poder de expansão. O mestre revela aqui um fato interessante nessa parábola. Por ser pequeno demais o grão de mostarda, ele era facilmente levado. Por exemplo, um pardal que passasse no lugar onde estavam as sementes e pisasse nas sementes e voasse, ele ia espalhar por onde passasse as sementinhas de mostarda. Se o vento soprasse do galpão, levando as sementes para o campo, ia nascer árvores de mostarda, porque o vento levava com rapidez, as aves levavam, e corria-se o risco, até um risco positivo, de se tornar uma praga, pela facilidade com que as sementes iam, diferentes de outras sementes que o vento não leva, porque são grandinhas. E aí você coloca no bornal, como que é o nome daquilo? Bornal? É isso, né? Coloca no bornal para ir fazendo as covinhas, para ir semeando e tampando, e aí sim, não era assim com grão de mostarda. O vento levava e ele geminava. Um alto poder de expansão. Quando menos esperamos, a semente está lá, está a colar. Quando menos esperamos, o reino de Deus se expandiu, apesar de uma semente pequena. Começou com Jesus. Jesus, depois os 12 apóstolos, depois no Pentecostes 120, depois se converte no dia do Pentecostes 3.000, dali mais uns dias 5.000, sobe para 5.000 o número de convertidos. Dali um tempo Paulo já vai pregando nos países da Ásia Menor. Dali mais um tempo o evangelho chega na Macedônia, na Europa. De lá, alguns séculos depois, vai para os Estados Unidos da América, chega no Brasil e assim por diante. O evangelho influenciou o mundo, influenciou o Ocidente. Existe um cientista, estuda os movimentos da sociedade e da história, Will Durant. Ele diz o seguinte, que o evangelho é um fenômeno por si só, porque seria impossível que 12 homens iletrados, talvez um deles só sabia ler e escrever, talvez Mateus, o restante iletrados, judeus, pescadores, todos eles vindos do interior de um país pequeno e oprimido por Roma. É impossível que tenha nascido teorias que tenham feito o mundo um mundo melhor e também tenham influenciado países, sociedades inteiras, constituições que foram escritas com base na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, dos Estados Unidos da América, em que os primeiros que se reuniram para escrever a primeira Constituição do país, primeiro fizeram um pacto de lerem a Bíblia inteira para depois escreverem
com base no temor da lei de Deus, escrever a lei dos homens. É o grão de mostarda que vai se espalhando. É o evangelho que vai indo. É o reino de Deus que vai chegando onde não imaginamos que chegou. Indo para onde não imaginamos que foi. Ronaldo Lidório conta a respeito de um povo indígena da floresta amazônica, que eles estudaram e chegaram à conclusão que aquele povo não era alcançado pelo Evangelho. E a missão teria como objetivo levar o Evangelho e depois traduzir a Bíblia para a língua daquele povo. Eles estudaram aquele povo, estudaram a localização, prepararam-se durante anos, e quando chegaram no determinado local, à beira de um rio, encontraram a tribo indígena que eles estavam procurando para ali começar o trabalho evangelístico. Mas, estranhamente, chegaram e já viram que tinha uma igreja, um templo, e que toda a aldeia já estava evangelizada, e cultuando e servindo a Deus. Aí eles perguntaram, que missionário passou aqui? E o pessoal da tribo disse, nenhum missionário, nunca tivemos missionário aqui. Então quem falou do evangelho para vocês? O seu João. Quem que é o seu João? O seu João é um homem, um pescador que veio morar aqui perto e pregou o evangelho para a gente. Conhecemos a Jesus. Então vamos conhecer o seu João. E aí encontraram um senhor muito humilde, que tinha mudado para lá, justamente, diz ele, para ganhar almas para Jesus. E ele deixou a vida na cidade, mudou com a família, muito humilde, para ele tanto fazia um lugar ou outro, instalou sua casa perto daquela tribo, e ali ele evangelizou, ali ele ganhou para Jesus, ali ele ganhou um povo que o trabalho missionário que estava sendo preparado para alcançá-los nem precisou mais. Os missionários voltaram para trás, satisfeitos, porque pela primeira vez não ia precisar do trabalho deles lá, porque já tinha ganho pelo seu João. Seu João já tinha levado a semente do evangelho, uma pequena semente, mas um alto poder de expansão. Quando menos se espera, dessa semente nasce a árvore, e árvore que traz vida, refrigério e sombra. No Antigo Testamento, uma árvore grande capaz de abrigar um ninho de pássaros era considerada uma árvore saudável. E Jesus termina esse texto dizendo isso. E se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Em Ezequiel capítulo 17, versículo 23, existe a seguinte palavra: no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Significado final desta parábola é dizer que nós estamos num mundo caótico, estamos num mundo acelerado, um mundo violento, cada vez pior, onde a violência faz as pessoas cada vez valerem menos, as pessoas acabam valendo pelo que produzem, ou pelo status que têm. E essas pessoas todas são como aves no deserto. Como aves que, se não encontrarem a sombra, vão morrer. Precisam do refúgio e da sombra. Só que se você pergunta para as pessoas assim, é uma pergunta corajosa, mas tente fazer isso. Perguntem o que as pessoas acham da igreja. Alguns vão dizer que
é o comércio da fé, outros vão dizer que é um empreendimento religioso, outros vão dizer que é instituição engessada, outros vão dizer que é um ambiente de gente fraca que precisa de uma escora, outros vão dizer que é uma fuga da realidade, outros vão dizer que é um ambiente de lavagem cerebral, outros vão dizer que é um lugar apenas de moralistas e assim por diante. Nós devemos pedir a Deus graça e misericórdia para que a semente de mostarda que está em nós vire uma árvore frondosa. A igreja, o povo de Deus e a sua vida também seja essa árvore frondosa, este pé de mostarda para trazer refúgio e sombra, para trazer refrigério a esta geração. Amém? Vamos ficar em pé e orar a Deus. Peça a Deus para que a sua vida... Numa das parábolas, nós aprendemos que a nossa vida é o solo. Em outra parábola, aprendemos que parte da semeadura cai à beira da estrada, outra cai no espinheiro, outra cai no chão duro, outra cai na boa terra e nasce. Mas vamos orar para que Deus transforme nosso coração num solo fértil para a semente de mostarda. Para que Deus transforme a nossa vida em árvore frondosa. Para que Deus faça com que no solo da nossa vida nasça a árvore que produz refúgio e sombra, que se expande, que tem vida, que gemina, que independente de ser a semente pequena, nós estejamos ligados com a vida que nasce do grão de mostarda. Senhor Deus, nós queremos nos submeter a Ti, Senhor, como solos apropriados